Bem-vindo de volta ao Recapitulando Filmes. Hoje vou mostrar um filme de aventura e ficção científica de 2020. Intitulado Voyagers, spoilers à frente, a Terra está morrendo, cientistas procuram um novo planeta capaz de sustentar a vida humana, e encontrá-lo no ano de 2063 o planeta é visto na tela. Enquanto uma mulher explica que é um planeta que os humanos podem colonizar, ela continua dizendo que uma missão de reconhecimento ao planeta deveria ser enviada, já que a viagem lá levará 86 anos. A tripulação da missão irá reproduzir na nave, fazendo a terceira geração a bordo aquela chegar ao planeta. A tripulação é geneticamente modificada na Terra, combinando os genes dos principais cientistas. Um homem é visto falando sobre o raciocínio por trás desse plano, justificando por que a tripulação será projetada especificamente para o homem, a missão que consiste em crianças criadas e treinadas exclusivamente para esse propósito. O próximo passo é avaliar quando elas estarão prontas para ir. Quanto mais jovem a tripulação for, maior será o recurso, podem ser preservados. Mas o homem Richard está preocupado que eles possam não estar totalmente equipados para lidar com a complexidade das viagens espaciais por conta própria. Entra nos quartos onde eles moram, e quando vêem, todos se alegram. Richard monitora onde eles estão em sua educação, e então enfia Christopher, Sela, Isaac na cama. Zack diz a ele que está com medo, mas Richard o conforta dizendo que ele está seguro. No dia seguinte, Richard está conversando com uma mulher encarregada da missão. Ele diz a ela que ele deve ir com as crianças para criá-las e protegê-las. A adição de Richard a missão também significaria que ela seria capaz de lançar em 4 anos em vez de 7. Próximos, a missão lança com Richard no leme. A nave auxiliar atraca com humanitas a nave para a missão. Todos entram e encontram os seus aposentos. Richard dá uma última olhada na Terra. 10 anos depois, as crianças já são adultas, como podem ser vistas acordando e se preparando para começar seus dias no navio. A primeira aula aborda a fertilização para a segunda geração, que começará no 24º ano de vida. A tripulação continua sua dia como robôs. Eles são vistos bebendo um líquido azul. Christopher e Isaac estão ouvindo música clássica. Sela anda pela nave e olha para o espaço ao redor deles. Mais tarde, ela fala com Richard dizendo que a vida da tripulação não é importante. Tentando confortá-la, ele mostra a ela fotos de seus avós, dizendo a ela que prover para o futuro é muito importante. Naquela noite, Christopher não consegue dormir. Ele ouve os sons do navio. No dia seguinte, Richard e Christopher estão na baía de hidroponia, verificando o estado das plantas, quando uma mensagem sobre toxicidade na água aparece na tela de Christopher. Ele pergunta a Richard sobre isso, pensando que é algum tipo de produto químico que não está sendo processado. Sede de sua urina, mas Richard descarta suas preocupações. Ele é cético sobre isso. Então, mais tarde, ele pergunta a Zack sobre o ingrediente T56J. Eles se perguntam por que a informação não está disponível durante a noite. Os dois voltam para descobrir o que é. Christopher ignora o firewall e é capaz de encontrar a informação que o ingrediente químico é encontrado no líquido azul que eles bebem. Zack pensa que era um auxiliar de digestão, mas eles descobrem que isso tem outros efeitos em sua personalidade, os torna monótonos e dóceis, diminuindo seus desejos e respostas de prazer. Que eles estão sendo drogados e pacificados para não se reproduzirem naturalmente e superpovoar a nave. Os dois param de beber o líquido azul. Depois, eles compartilham a informação com Kai e Julie, junto com a informação sobre um compartimento escondido na nave. Depois, Christopher está em uma sessão com Richard. Ele diz que sabe que está mentindo para eles, mas apenas menciona o compartimento não marcado 23. Richard tell é ele que a missão deve ter mentido para eles por uma razão que o pod pode ser para terceira geração. Após a sessão, Richard envia uma mensagem de volta à Terra, perguntando se ele poderia compartilhar tudo com a tripulação e ser honesto com eles para que eles não se perder a fé nele. A mensagem levará tempo para chegar lá. No dia seguinte, enquanto está na fila ao lado de Stella, Christopher tem uma fantasia com ela. Eles almoçam e ele continua olhando para ela, mas Zack se aproxima dela dizendo que ela mudou. Richard entra e diz a ele para não agarrá-la de acordo com as regras no ginásio. Christopher e Zack são vistos brigando e levando isso um pouco longe demais. Os outros não entendem o que está acontecendo. Os dois começam a sentir os efeitos de não tomar a droga, que ouvem a nave faz barulho e vão para uma sala de observação, onde eles veem um de seus companheiros. Os três falam sobre o que pode ser. Então ele diz a eles que ele acha que pode ser algum tipo de forma de vida alienígena. Vendera e Richard estão em seu escritório e ele mostra a ela plantas secas da terra.
Zack e Christopher ouvem eles conversando, e se aproximam da sala. Zack vê Richard tocando o ombro de Sela, e fica com ciúmes. Eles perdem contato com a Terra, e Richard informa que o transmissor deles precisa ser consertado. Zack virá com ele enquanto os outros continuam com seus papéis. Os preparativos estão em andamento, quando Zack vê Stella, e se aproxima dela novamente. Ela conta a ele sobre o terno que ele vai usar, e ele começa a tocá-la inapropriadamente. Richard entra correndo e o tira de cima dela. Ele pergunta ao Saco o que está acontecendo, mas ele foge procurando por ele. Richard vê Phoebe no caminho, e ela diz a ele que ele parou de tomar o azul. Em seguida ele se depara com Christopher, e descobre que ele parou de tomar a droga também. Eles discutem, mas Richard diz a ele que a droga foi implementada para interromper precisamente o tipo de comportamento testemunhado em Zack. Ele pede a Christopher para ajudá-lo a consertar o transmissor. Para que PT está online, ele irá apoiá-lo quando ele expressar suas objeções ao controle da missão. Todos os outros membros da tripulação estão em suas posições na nave. Enquanto a preparação para a caminhada espacial está em andamento, Zack entra na sala do sistema. Richard e Christopher saem da nave. Christopher está a experimentar sensações que nunca sentiu antes. Então o Richard fica de olho nele. O Richard repara uma das peças do transmissor, depois passa para a segunda. Dentro da nave, os ruídos da nave podem ser ouvidos de novo, e a tripulação está a ficar inquieta. Eles verificam para ver se há mais alguma coisa lá fora, e de repente aparece algo no ecrã ao lado de Richard. E Christopher dói Richard atirá-lo para longe da nave. A nave tem algum tipo de avaria. Também ninguém sabe o que aconteceu. Há um incêndio no sistema quando Christopher traz Richard para dentro, e eles o levam ao médico. Todos os tipos de erros aparecem no nave, desde a navegação até a comunicação. A equipe médica está tentando ressuscitar Richard, mas não funciona. Sela é o médico-chefe, e o declara morto. Depois a equipe tem uma reunião onde eles falam sobre o que aconteceu. Eles mencionam o som de estalo. Um dos membros da equipe diz que viu algo no monitor. Quando aconteceu isso, parecia uma força pulando em Richard como se fosse algo alienígena. Phoebe começa a chorar. Christopher os conforta dizendo que se eles se mantiverem juntos eles ficarão bem. Os sistemas reiniciam, e a equipe está verificando o arquivo de vigilância. Mas tudo da filmagem foi apagada pelo incêndio. Na sala do sistema, eles precisam escolher um novo chefe. Zack diz que ele deveria ser chefe, mas os outros dizem que eles precisam de uma eleição. Todos eles votam, e colocam Christopher como chefe. Zack está com inveja, mas o parabeniza. Independentemente da primeira ordem de negócio ser reparar o dano no transmissor, ele faz toda a equipe trabalhar nos outros reparos no causado pelo incêndio. O sistema de vigilância é a última coisa na lista de reparos, para que eles possam ver o que aconteceu com Richard. Eles esperam que os drives estejam intactos. Sela vai ao escritório dele e olha suas fotos e vídeos. Quando Christopher chega na porta, ela conta a ele que ela deveria destruir seu arquivo pessoal. Mesmo que ela não queira fazê-lo, ela mostra a ele as fotos de Richard, e eles falam sobre a importância dos pais. Ele pergunta por que Richard contou a ela sobre sua vida, pensando que eles poderiam ter sido mais que amigos. Mas ela explica que ele estava se sentindo sozinho. Eles olham seu diário em vídeo, onde ele explica o quanto ele acredita na missão, e fala sobre o quanto ele se importa com eles. Não estão em seus postos. Zack diz a ele que estão consertando as geladeiras para não perder comida. Mas há um monte de comida que pode estragar, então ele pergunta se eles podem fazer um banquete para comemorar seu novo chefe. Depois de comerem, Kai diz aos outros para não beberem o azul, e todos jogam fora. Stella e Christopher estão vendo os vídeos de Richard, rindo e se divertindo. Christopher se sente cada vez mais atraído por ela. Zack sente-se atraído por Julie. Ele a toca, e ela o toca de volta. Os outros estão olhando para eles. Mais tarde, a tripulação pode ser vista brincando de lutar e correr pela nave, se divertindo. Todos eles olham o arquivo pessoal de Richard. Sela os encontra em seus aposentos e diz para eles sair, mas eles não querem. Zack é o último a sair, dizendo a Sela que Richard não está mais lá para protegê-la. Ela volta para a enfermaria e pega um bisturi. Christopher está seguindo Zack, preocupado que ele possa fazer algo para Sela. Quando ele descobre que ela está na enfermaria, e vai para lá antes que Zack possa chegar. E Christopher finge que os dois estão fazendo amor, então ele vai embora. Sela o ameaça com um bisturi, sem entender suas intenções, mas quando ele diz que está lá para ajudá-la, ela diz que ele deveria ajudar o resto da tripulação, porque eles estão ficando fora de controle.
Christopher sai e encontra Zack ao longo do caminho dizendo para ele ficar longe de Sela. Quando eles ouvem o barulho estranho de estalo novamente, ele o segue ao redor da nave. Como outros podem ouvi-lo também, Kai vê Julie se aproximando de outro tripulante. Então ele fica furioso e dá um soco nele. Eles lutam mais tarde na cantina. Christopher tenta fazer a tripulação se comportar, mas eles não gostam. De repente o tripulante que o Kai espancou começa a bater nele com uma ferramenta. Christopher parou batendo nele também. Ele diz a todos para tratarem o Kai e o outro e depois se encontrarem no comum sala. Na reunião ele diz a todos que a luta tem que parar e as reparações têm que continuar. Zack o desafia e os outros pensam que eles não deveriam estar fazendo o trabalho, porque eles não vão chegar ao fim da missão. Christopher diz que seus netos vão e que eles precisam apoiá-los. Um dos tripulantes diz que não quer trabalhar na sala do sistema porque o alienígena mora lá. Ele acha que Christopher trouxe. Enquanto Richard morreu, Phoebe sugere que eles consertem o sistema de vigilância e vejam o que aconteceu, mas Zack a menospreza e diz a Christopher para calar a boca também. Ele não se importa mais com as regras e tenta fazer com que os outros do seu lado digam que Christopher não é o líder certo. Zack acha que ele deveria ser o líder e tenta convencer o resto deles a se tornarem parte de seu grupo, que será forte o suficiente para lutar contra o alienígena se estiver lá. Muitos da tripulação o seguirem, mas alguns deles ficam do lado de Christopher. Esse grupo vai para a sala de vigilância para consertar o sistema com medo de que o alienígena possa estar lá. Christopher entra primeiro para checar Zack, e os outros vagam pelos corredores e alcançam a sala do sistema. Ele e Kai vão para dentro da sala sem saber que Christopher esteve lá também. Eles vão mais fundo dentro da sala para procurar o alienígena. Do lado de fora veem algo acontecendo dentro. Zack e Kai correm aterrorizados, selando a sala. Enquanto eles saem mais tarde, eles dizem aos outros do grupo que o alienígena os atacou enquanto Christopher traz o drive de vigilância para vendê-lo na enfermaria. Ela e alguns outros verificam as imagens e encontram as imagens da sala do sistema e percebem que foi Zack e Kai que mataram Richard. Ao eletrocutá-lo em seguida, mentiu sobre o alienígena. O grupo decide ficar quieto por um momento, até descobrir o que fazer. Droga, mas ela discorda dizendo que os dois são diferentes. Ele diz que está preocupado que os outros não se importem com a verdade, e que talvez ele também não se importe com a verdade. A diz para ele ficar com ela. Eles se beijam e dormem. De manhã batem na porta da cela. É Zack dizendo que vai entrar de um jeito ou de outro. Quando Christopher abre a porta, Zack e Kai os convidam para outra festa na cantina. O grupo de Christopher chega enquanto os outros já estão comendo. Zack os convida para comer alguma coisa. Quando eles se sentam, ele se levanta e se proclama o novo chefe. De repente Christopher se levanta, vai até um monitor e reproduz a filmagem do incidente. Que ele diz aos outros que Zack matou Richard e que não há nenhum alienígena. Que ele está mentindo para eles. Ele sugere que Zack pode se encontrar em seu quarto. Enquanto eles consultam o programa e decidem o que fazer, todos ficam chateados. Zack confessa dizendo que fez isso para protegê-los, porque o alien estava em Richard, e Christopher o trouxe para dentro. Ele convence os outros que o alien está dentro da nave, se escondendo em um deles. Zack diz que eles precisam encontrá-lo e matá-lo, e que todos concordam que ele os coloca um contra o outro, e eles começam a lutar. Eles pensam que é o tripulante que trabalha na enfermaria, e eles começam a persegui-lo. Christopher segue o exemplo. Kai bate nele primeiro, então os outros se juntam. Enquanto eles chutam o tripulante até a morte, Christopher leva seu grupo para um lugar seguro na nave, enquanto o grupo de Zack vai para a baia médica e eles se armam. O grupo de Christopher tenta descobrir o que fazer e alguns deles querem desistir, dizendo que não podem fazer nada no momento em que acham que devem se juntar ao grupo de Zack e tentar detê-lo depois, porque o grupo dele tem armas e eles não. Christopher sabe das armas escondidas na nave no compartimento secreto. Christopher vai procurá-lo sozinho. Ele abre um compartimento e rasteja para dentro procurando por ele. Quando ele finalmente o encontra, ele pode abri-lo e um alarme começa a tocar. Julie e outro tripulante ele o ouvem dentro dos compartimentos também e contam a Zack sobre isso. Christopher sai para pegar algumas ferramentas para abrir o compartimento, mas quando ele volta, o outro grupo já está desmontando os compartimentos. Eles abrem o compartimento secreto e encontram as armas. Kai pensa que eles são para a terceira geração, mas Zack diz que são para eles. Duas pessoas do grupo de Christopher querem se juntar a Zack e os outros. Zack pergunta onde os outros estão escondidos.
Sela, Phoebe e Christopher elaboram um plano de como chegar perto de Zack. Ele sugere que ele deveria matá-lo, mas Phoebe não gosta disso. Sela os observa no monitor e vê que eles estão se movendo vindo atrás deles. Eles cortam a energia e chegam na sala. Sela diz ao seu grupo para não resistir, enquanto os outros invadem a sala e agarram eles. Sela os para quando eles estão arrastando Christopher para longe e pede para falar em particular com Zack. Ela diz que quer ficar com ele e se juntar ao grupo dele. Enquanto ela caminha até ele, mas ele a rejeita rindo dela quando Phoebe aparece perguntando se todos enlouqueceram. Ela diz que eles podem decidir não agir do jeito que agiram, mas todos dizem para ela calar a boca. De repente cai a mata para o choque de todos, incluindo Zack. Mas ele dá a volta por cima e vai atrás de Christopher. Ele e Sela escapam, mas os outros os caçam. Eles se escondem em um respiradouro, mas os outros rapidamente descobrem qual deles Zack atira dentro. Enquanto Julie diz a ele para ter cuidado, porque ele está destruindo seu suprimento de comida. Ele envia um de seus homens atrás deles para ver se ele os pegou, mas eles escapam novamente. De repente alguém atira neles, então eles começam a procurar por armas. Christopher encontra um extintor de incêndio e entra na enfermaria. Eles o incapacitam e acidentalmente o matam. Zack os encontra rápido e atira atrás deles enquanto eles fogem. Eles entram em uma câmara de ar e Christopher diz a Sela para entrar em um traje espacial. Ele cobre a janela da câmara de ar. Quando Zack alcança, ele atira sem hesitação. De repente ele é sugado para dentro porque a escotilha para fora foi aberta. Ele pega Sela e vai fechar a escotilha, lutando com ela e eventualmente esfaqueando ela com uma faca. Christopher o empurra para fora da escotilha, mas enquanto eles lutam acaba sendo sugado para o espaço. Ele mesmo antes que Zack possa fechar a escotilha, Sela o chuta para fora. Ela procura por Christopher, esperando que ele volte. De repente o vê agarrando a nave. Os dois voltam para dentro e dizem aos outros que Zack se foi. Eles largam seus armas. Algum tempo depois, toda a tripulação está almoçando na cantina. Sela pergunta a Christopher como eles podem garantir que algo assim não aconteça novamente. Eles ouvem algumas das gravações de Richard novamente, nas quais ele diz que não importa o que de ruim aconteça na missão, o que prevalecem são a prova de que os humanos valem a pena salvar. Os votos da tripulação para um novo chefe novamente, e eles escolhem Sela. Ela grava um diário no qual ela fala que eles vão votar em tudo a partir desse momento, e que eles ainda não vão voltar para o azul. A tripulação continua consertando a nave e trabalhando juntos em paz. Com o passar do tempo, Sela pode ser vista grávida. O bebê é do Christopher. O bebê é nascido alguns anos depois. Pode ser visto acorrendo na nave e juntando-se a outras crianças. Essas crianças crescem na nave à medida que a primeira geração envelhece. 86 anos desde o início da missão. A Humanitas pode ser vista a flutuar no espaço e a engajar-se na sua propulsão para pousar no planeta. As gerações mais velhas e as mais jovens olham para seu novo lar no planeta alienígena. Esse foi o vídeo de hoje. Comente aqui abaixo, inscreva-se no canal e veja outros vídeos do canal, que são irados demais. Tchau!